O que é a lógica? A lógica ela nada mais é do que um campo de estudo que é presente tanto na filosofia, na matemática e na ciência da computação. E a lógica ela foi criada por Aristóteles há mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo. Na época se chamava de lógica aristotélica e era uma lógica que tentava explicar e organizar as coisas, ou seja, o pensamento e a argumentação da época. Só que essa lógica, com o tempo, ela foi reformulada lá pelo século XVIII por Leibniz, que deu origem à tal da lógica formal, que virou a tal da lógica matemática que a gente estuda hoje nos nossos cursos de exatas. E a lógica matemática, a lógica formal, ou a lógica propriamente dita, nada mais é do que um campo de estudo, ou seja, é o estudo do pensamento e da organização do mesmo. Por quê? Porque quando a gente vai expressar um pensamento, ou até mesmo pensar, ou falar algum argumento, a gente tem que exprimir esse nosso pensamento, esse nosso argumento de uma maneira que faça sentido e que seja coerente e que seja organizada. Então, por exemplo, se eu afirmo que Sócrates, homem, então mortal é C, essa frase não tem pé em cabeça. Mas agora, se eu uso lógica, ou seja, se eu uso uma estruturação do meu pensamento, se eu organizo as minhas palavras, as minhas ideias e os meus conceitos, os meus pensamentos, o meu argumento ele vai ficar muito mais entendível. Então, se eu usar lógica nessa frase, ficaria: se Sócrates é homem, então é mortal. Tá vendo que usando lógica, usando uma organização, usando regras para exprimir o nosso argumento, o nosso pensamento, a gente conseguiu passar uma mensagem que seja clara e entendível. Então é isso que a lógica ela se preocupa. Ela se preocupa em organizar o pensamento e as ideias de uma maneira que faça sentido. E isso é através de várias regras que a gente vai estudar daqui para diante. A lógica é muito importante, tanto para a matemática, quanto para a filosofia, tanto para a computação, e tanto também para o ramo de inteligência artificial, que já tem um playlist aqui no canal.